Amém. Graças ao Senhor. Estamos de volta ao nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje que são dia 26 de novembro. Vamos ler livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 24 até o capítulo 3, versículo 30. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Salmos 119, versículo 81 ao 96. Provérbios 28, versículo 15 e 16. Vamos lá. Senhor Jesus. Daniel, capítulo 2, versículo 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhes disse: Não mate os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Versículo 25. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. 24. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. 36. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. 40. O quarto reino será forte como ferro,
pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que se fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel capítulo 3. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. 7. Portanto, quando todos os povos ouvirem
o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. 9. E disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó rei, quanto a isto, não necessitamos de te responder. 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. 21. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremodo acesa, e as chamas do fogo mataram os homens, que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um deus, a um filho dos deuses. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. 28. Falou Nabucodonosor e disse:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e a adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. 29. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Epístola de Pedro, capítulo 5. Os deveres do ministério. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Vários conselhos, votos, saudações finais e bênção. 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrocina o trato de uns com os outros, sigivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 6. Humilhai-os, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 9. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Versículo 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que achais em Cristo. Salmo 119, versículo 81 ao 96. 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. 82. Esmorecem os meus olhos, de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? 83. Já me assemelho a um odre de fumaça, a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. 84. Quantos vêm a seus dias do teu servo? Quando me farás justiça? Quantos que me perseguem? 85. Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. 87. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. 90.
A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. 94. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. 95. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. 96. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Provérbios capítulo 28, versículo 15 e 16. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. 16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos.